Oi gente, eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela e hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazerem essas duas fofuras de mochila. O processo de montagem delas é praticamente igual, mas eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês diferentes formas de acabamento e estruturação. Essas mochilinhas e os desenhos são criação minha aqui do Ateliê Meia Tigela, mas quem produz e vende os painéis é a minha parceira Personal Art. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, mas é só vocês entrarem no site da Personal, buscarem por Meia Tigela que vocês vão encontrar toda a minha coleção. Já vou deixar também aqui o meu cupom de desconto, não esqueçam de usar porque ele dá desconto em qualquer compra lá na Personal Art, não somente nos itens de Meia Tigela. As medidas das mochilas prontas e também a lista completa de materiais vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo. E eu também vou deixar um link para vocês fazerem o download do molde completo em PDF dos dois tamanhos de mochilas. E além dessas peças, vocês vão encontrar lá na Personal também painéis para fazer lancheira, estojo e uma mochila escolar que pode ser feita com ou sem carrinho. A aula em modelagem da lancheira e da mochila escolar foram desenvolvidas pela minha colega Helenice Almeida, que eu vou deixar o arroba dela marcado aqui também na descrição do vídeo. Então os tutoriais você vai encontrar no canal dela. Já o estojo e a mochila mini e média vocês vão encontrar por aqui mesmo. Então aproveitem e garantam os painéis de vocês, façam peças lindas e arrasem nas vendas. E agora bora lá falar um pouquinho mais sobre o painel. Os painéis desenvolvidos pela Personal Art são feitos em material chamado doll. Ele é basicamente um PVC, um plástico que tem essa gravação, ó, que imita um corinho, deixa eu chegar bem perto, que imita um couro, mas que obviamente não é couro, tá gente? Isso aqui é PVC, é um material plástico. E atrás ele tem essa base em fundo de malha. Eles, na realidade não chamam de fundo, não chamam de base, eles chamam de fundo. Então tem o fundo em malha de algodão. Gente, esse material aqui é maravilhoso, costura assim em máquina doméstica e no decorrer desse vídeo eu vou dar muitas dicas para vocês montarem peças com esses painéis e com esse tipo de material. Mas se você já me conhece, já conhece a Personal, inclusive já conhece esse projetinho, você deve estar estranhando, afinal de contas eu já gravei as aulas das mochilas há quase um ano. Então por que regravar nesse momento? Gente, nesse decorrer dos meses, um painel mudou, o que começou com 5 modelinhos, um painel composto com com duas mochilas ou 3 mochilas em um único painel, acabou virando um painel unitário. Então tudo mudou, eu aprendi novas técnicas, a Personal lançou novos estruturadores, novos materiais. Então assim, eu fui adaptando, fui mudando o passo a passo no decorrer desses meses, melhorando o passo a passo no decorrer desse tempo. E também vocês foram me dando feedbacks, me mandando dúvidas que não estavam muito claras nos vídeos anteriores. Então, para facilitar a vida de vocês, em vez de gravar um terceiro, um quarto, um quinto vídeo mostrando novas técnicas, novos materiais, eu resolvi restartar. Então, eu vou deletar, com o lançamento desse tutorial, eu vou deletar os tutoriais que eu já havia disponibilizado aqui no meu canal e vou centralizar toda a confecção, todo o passo a passo das mochilinhas, as que foram desenvolvidas por mim, aqui nesse vídeo. Então sim, vai ficar um vídeo um pouco mais longo, mas vai ficar um vídeo mais completo e eu vou falar mais sobre materiais e diferenças para a máquina industrial e para a máquina doméstica. Informação essencial sobre essas duas mochilas. Gente, elas são mochilas de passeio, tá? Não são mochilas escolares. Gente, antes de continuar esse vídeo, já posso pedir para vocês, se vocês não forem inscritos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. E óbvio, deixa uma curtidinha, um comentário nesse vídeo, porque dá um trabalhão fazer, gente, eu faço com muito carinho para vocês. E as técnicas que vocês vão aprender aqui, as modelagens, vocês não precisam usar somente nos painéis de meia tigela da Personal, tá? Vocês podem levar aí para a vida como conhecimento para fazer outras peças. Uma coisa que me perguntam todo santo dia é valor sugerido de venda para as peças feitas com esses painéis. E meu povo, eu gostaria muito de dar uma tabelinha para vocês, porque inclusive facilitaria muito a minha vida, me pouparia tempo. Mas eu não posso, é errado, gente. Eu estaria cometendo um erro muito grave que poderia desencadear a falência do negócio de vocês. E não é isso que eu quero. O desenvolvimento desses painéis, inclusive, foi feito como uma maneira daí a gente crescer todo mundo junto. E eu quero que vocês vendam muito, vendam correto, pelo preço certo, para isso a gente poder crescer dentro do artesanato e viver disso de forma digna. Então assim, não existe tabela de preço. Não vou dar sugestão de preço. Tá bom? Precificação é um assunto muito sério e vocês precisam dedicar algumas horas, alguns dias aí no ateliê de vocês, na vida de vocês, para estudar e entender o que e como é que vocês vão fazer para cobrar o valor correto dessas peças para a realidade de vocês. Sobre máquina industrial e máquina doméstica. Gente,
Muitas pessoas me perguntam se dá para costurar esse tipo de material, esse tipo de peça em máquina doméstica. E a resposta é: depende! Eu gostaria muito de dizer para vocês que sim, vai dar para fazer uma mochila igualzinha a essa em qualquer máquina doméstica por aí. Mas as máquinas variam muito de modelo para modelo. Inclusive as mais antigas, que têm o corpo mais robusto, todo feito de ferro, elas são mais fortes, mais resistentes do que muita máquina doméstica atual e que custa muito mais caro, cheia de pontos especiais, firulas e tudo mais. Então, gente, quem conhece a companheirinha de vocês é vocês. Não tenho como dizer. O que eu recomendo? Para base, se você está desconfiando que a tua máquina não vai dar conta, começa da forma mais simples. Ao invés de colocar vivo plástico, faça em vivo. Ou então encapa um vivo espaguete com um sintético macio. Já vai aí retirar um pouco do peso da peça para poder costurar na tua máquina. Uma coisa obrigatória e aí é para máquina doméstica ou industrial, use pé calcador de Teflon, tá? O pé de Teflon ele não gruda no material, porque a gente está trabalhando com plástico, e então ele não vai grudar, ele vai deslizar melhor no teu material, não vai dar problema. Então pé de Teflon, agulha no mínimo 16. Para as mochilas eu recomendo inclusive a 18 ou a 20, ainda mais se você estiver colocando vivo. Sobre a linha, gente, o que é o mais correto quando a gente trabalha com material sintético? Usar a linha 100% poliamida, que também é conhecida como linha nylon. A gente geralmente usa as numerações que vão do 60 até o 20. Então tem a 60, a 40 e a 20, sendo a 60 a mais fina e a 20 a mais grossa. Eu uso a linha nylon 60. E assim, gente, a composição dela é 100% poliamida. Nylon é o nome comercial, tá? O nome registrado ali da marca. Então, ó, 100% poliamida. Existem também as linhas nylon de bordado, né? Mas elas são bem mais finas do que essas aqui para costurar sintético. O pensamento da costura no sintético é um pouco contrário ao que a gente está acostumado para trabalhar no tecido. No tecido, quanto mais a gente costura, mais reforço a gente dá, mais retrocessos, mais a gente está fortalecendo a nossa peça, né? E diminuindo as chances aí da nossa costura rasgar, da nossa peça abrir. No sintético é o contrário, gente. Quanto mais a gente costurar no mesmo ponto, no mesmo lugar, mais a gente vai estar fragilizando o nosso material. Então o ideal é que a gente passe somente uma costura num mesmo lugar, e daí a gente vai evitar com que esse plástico picote. Então, pense, é só pensar, gente, vocês pegaram um pote de plástico e passar uma costura nele, ou se você passar 2, 3 costuras no mesmo lugar, o teu pote vai automaticamente rachar. Isso a gente chama de picotar, né? Vai fragilizar o material. Então, como a gente tem um material mais frágil, que a gente não pode ficar reforçando a costura, com níveis de costura, a gente vai usar uma linha mais forte. Então a gente vai passar uma costura e ela vai dar conta do recado e vai segurar muito bem a nossa peça. Essa linha nylon aqui, ela é muito forte, tanto que se você tentar rasgar na mão, ela não vai quebrar. E aí é que tá o problema, ela não vai quebrar, isso quer dizer que a máquina doméstica muito provavelmente não vai ter força para rasgar, para quebrar essa linha, arrebentar essa linha se der algum problema dela embolar na tua máquina. Então o que a gente sempre avisa, nossos professores de costura criativa, que estamos acostumados a trabalhar com esse tipo de material. Máquina industrial, usa só ela, em cima na bobina, porque máquina industrial é máquina forte e foi feita para trabalhar com esse tipo de material, tá? Sem medo. Máquina doméstica, você pode sim usar ela na parte de cima, na parte do carretel, mas na bobina nem pense em usar essa linha, porque se ela enrolar, a linha é mais forte que a tua máquina, então grandes chances da bobina, da caixa de bobina da tua máquina estragar por causa da linha. Então o que a galera, os professores geralmente recomendam para o pessoal da máquina doméstica usar na bobina? Aí você pode usar a linha comum, que é a linha de poliéster, a linha de algodão normal que a gente usa para trabalhar com tricoline, ou então uma linha de bordado, que é o mesmo material, se não me engano, dessa aqui, se não me engano a linha de bordado é 100% poliamida também, mas ela é bem mais fininha, se der algum problema a máquina vai conseguir arrebentar. Isso vai acarretar numa peça mais frágil do que se fosse feita totalmente com essa linha aqui? Vai, não vou enganar vocês. Então não vou mentir pra vocês, tá? Uma mochila que for feita totalmente usando essa linha aqui, usando a linha de nylon 60, vai ser mais forte, vai durar mais do que uma linha que vocês vão usar aí com uma linha mista, tá, meu povo? Não vou ser falsa e dizer pra vocês que vai ser a mesma coisa. Não vai. Mas óbvio também que não vai rasgar na primeira usada, se vocês usarem as técnicas corretinhas. O que eu sempre falo pras meninas? Então, tem máquina doméstica, estão com medo, mas querem testar o material, comprem um painel, não saiam fazendo uma compra gigantesca. Comprem 1, 2 painéis,
testem a coleguinha de vocês, testem a máquina. Se ela estiver costurando de boa, vocês já podem tentar agregar mais um materialzinho. Se ela estiver sofrendo, você já recua o pé, já freia, e aí já vê que talvez você tenha que investir numa máquina um pouquinho mais borreta, né, mais forte, caso o teu objetivo seja incrementar o teu ateliê, o portfólio do teu ateliê com esse tipo de peça, com esse tipo de material. Estruturador e forro vai variar muito do que você deseja para a peça, dos materiais que você encontra, então você pode sim fazer substituições e eu vou falar sobre isso muito no decorrer desse vídeo. Não se fixe a fazer exatamente com os materiais que eu estou mostrando, porque sim, você pode adaptar e obviamente cada material adaptado vai dar um resultado diferente, então não tenham medo de testar. Eu acho que agora estamos prontos para começar sim o tutorial, o passo a passo dessas belezocas aqui. Então, bora lá! Então, antes dela começar, vamos conhecer um pouquinho de alguns painéis, tá, meu povo? Eles são diferentes, mas a base deles é muito parecida, é igual para praticamente todos. Tem algumas informações que vocês vão encontrar em todos os painéis, então vocês têm que localizar elas e tomar cuidado. O dinossauro vai, por exemplo, só tem a marcação de centro na parte de baixo, que é um piquezinho bem pequenininho, mas discretinho, e na parte de cima. Isso aqui é o centro, que depois no tutorial vocês vão ver que vocês precisam achar ele pra gente fazer um alinhamento correto do fole. Aqui no espelho das costas, mesma coisa, a gente vai ter o pique central em cima e embaixo, e também vai ter esse piquezinho aqui na lateral, que ele tá um pouquinho mais difícil pra enxergar, principalmente desse lado aqui, ó. Mas esse aqui vai ser onde a gente vai colocar o nosso acabamento da alça depois. No tutorial vocês vão ver, tá? Mas já tá aqui a marcaçãozinha. Aqui embaixo também vai ter sempre uma marcaçãozinha da nossa meia argola, que também é da alça. Então, todos os painéis das costas vão ter essas marcações, todos os painéis da frente também vão ter a marcação de centro. Alguns painéis, depois eu vou mostrar pra vocês, vão ter as marcações também onde vocês vão colocar as orelhinhas ou as anteninhas. O dinossauro não tem, ele vai ter essas 5, eu tô chamando de guampinhas, essas 5 guampinhas aqui, mas elas não têm marcação, tá? O que você vai começar a fazer? Você vai deixar elas prontas, então você vai costurar, eu vou ensinar como é que você faz isso depois, aqui no decorrer do vídeo. Você vai fazer elas, vai deixar elas prontas, e você vai aplicar elas a partir aqui do verdinho, que é onde começa realmente o corpo do dinossauro. Então aqui você vai alinhando uma do ladinho da outra, sem sobrepor essas guampinhas, e elas vão acabar aproximadamente por aqui. É bem tranquilo, bem fácil, mas depois nos outros bichinhos vocês vão ver que tem sim algumas marcações. Por exemplo, o nosso fofíssimo unicórnio. O unicórnio ele já tem então as orelhinhas, as anteninhas, e elas já têm as marcaçõezinhas de centro ali. E aqui no painel elas também vão ter as marcações de onde elas entram. Então, aqui a guampinha, né, do unicórnio, aqui as orelhas. O único que não vai ter essa marcação vai ser a do Dino. Daí temos o fole do zíper, o fole mesmo, né, o canal do zíper e fole, vão ter a mesma medida, então não faz diferença qual você vai usar para qual. E todos eles, como eu já mostrei para vocês, eu só vou reforçar, vai ter as marcações aqui nas costas, da colocação das alças e do centro. Esses são os painéis. Vou mostrar para vocês só mais algumas opções, para vocês verem como eles estão sendo enviados, gente, como vocês recebem essas peças. A girafa, que é uma das minhas preferidas, e a borboleta, que é essa que eu vou fazer para vocês hoje. Hoje, na data da gravação desse vídeo, só tem 2 modelinhos de mochila que tem essas asinhas nas laterais, que são a borboleta e a Janina, desculpa, gente, a abelha. Mas, né, como vocês sabem, como vocês já viram, eu tô gostando de lançar modelo novo, então pra frente aí, pro futuro, pode ser que tenham outros modelinhos com esse tipo de acabamento. Então, achei um bom exemplo pra gente fazer juntos, pra vocês verem direitinho. E olha só, aqui também vai ter as marcaçõezinhas da aplicação das asinhas. Então, bora lá. Essa parte aqui, os espelhos fole canal de zíper, você corta exatamente no desenho. Cuida pra não cortar nem pra mais nem pra menos, tá? É bem na linha. Já as anteninhas, orelhinhas, todos os complementos, você vai cortar assim, ó, bem grosseiro. Porque agora a gente vai fazer a técnica da dublagem dessas pecinhas no Montana. Então, bora lá. Gente, esse processo é muito simples. Peguei aqui meus rolinhos de Montana. Eu vou usar esse rosé, esse rosinha aqui, muito do fofurento, né? Porque combina mais com a minha mochilinha. Mas, gente, caso vocês não tenham condições de comprar o Montana em cada uma das cores que vai combinar mais com a mochilinha, eu aconselharia vocês a comprarem um rolo de uma cor neutra. Esse aqui, se não me engano, é bege ou areia. Eu acho que é uma cor que vai bem pra, assim, ó, 95% dos painéis das mochilinhas. Porque é uma cor super discreta, uma cor que pro fundo não vai atrapalhar em nada a arte das mochilas, tá? Então não tem dinheiro para comprar montante de todas as cores, investe numa corzinha neutra aqui, porque eu acho que sim, esse é o melhor material pra gente fazer esse processo aqui da dublagem.
Então vamos lá, vou mostrar duas técnicas para vocês. Essa aqui das asinhas, ela é uma técnica que fica um material mais leve, então ela é mais indicada para máquinas domésticas, tá? Dá para fazer no industrial? Óbvio que sim. Mas essa aqui, com o montana, realmente fica um pouco mais durinho, mais espesso, então ela é mais indicada para máquinas industriais. Se vocês tiverem máquina doméstica e conseguirem fazer essa técnica aqui, podem comentar aqui nos comentários, deixem o relato de vocês para as outras meninas que estão chegando no vídeo agora, para elas saberem se rola bem em máquina doméstica essa técnica da dublagem do montana ou não, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí, meu povo, porque eu realmente não uso mais máquina doméstica há muitos anos. Mas vamos lá. Cortei as minhas anteninhas, cortei um pedaço grosseiro de montana e peguei a minha querida cola de contato. Gente, cola de contato é uma relação de amor e ódio, tá? Isso aqui ajuda muito no processo aqui no ateliê. Tem várias etapas que eu não abro mão dela, porque ela realmente ajuda demais, mas ela é tóxica. E ela não é um material legal pra gente ficar trabalhando o tempo inteiro. Então, no que eu puder evitar usar ela, eu evito. Tá bom? Eu uso ela naqueles pedaços que realmente o resultado sem ela vai dar problema ou vai ser muito mais difícil. Então, ela tá ali pra me dar uma salvaguarda nos momentos necessários. Mas ela não é uma coisa que eu vou usar muito nessa mochila e vocês vão ver isso. E façam o seguinte, vocês não conhecem essa cola, isso aqui é cola de sapateiro. Cola de contato, adesivo de contato ou cola de sapateiro é a mesma coisa. Tem pra vender lá na Personal Art, mas também tem pra vender em loja de plástico, ferragem, em tudo quanto é lugar, tá bom? A que vende lá na Personal é bem boa, é da Kisafix, recomendo inclusive. Um pote vocês vão pegar maiorzinho como esse aqui, ou então uma garrafinha pequenininha, PET, enfim. Uma garrafinha com a bocal maior, vocês vão colocar um pedacinho de tecido, pode ser algodão cru, uma ou duas camadas, vocês que decidem. Vão prender ali com um elástico bem preso e vão colocar mesmo assim a tampinha quando vocês não estiverem usando. Cola de sapateiro tem solvente, gente. É o solvente que é tóxico. Não adianta eu comprar a cola sem tolol, sem tolueno e achar que daí ela não é tóxica, tá? Vai continuar sendo tóxica, ela só vai ter menos cheiro. Então sempre mantenham ela fechada e na hora de, se vocês forem manusear grandes peças, usar muito ela, não deixem de usar máscara. Tem que usar máscara para vapores orgânicos. Inclusive, vou mostrar minha máscara agora. Uso essa máscara aqui, que é da 3M, é uma máscara para quem trabalha com pintura, para quem trabalha com outros solventes e tudo mais na construção civil, e ela é específica para solventes e vapores orgânicos, tá? Eu entrei em contato com uma marca de cola, com a Kisafix, e perguntei para eles qual que era o EPI que era necessário para usar esse tipo de material, e eles me indicaram que era esse tipo de máscara. Existem as descartáveis e existem as fixas, que daí tem um filtro. Inclusive, as minhas descartáveis estão acabando, eu vou comprar a fixa e quando eu comprar eu mostro para vocês. Também vou comprar da 3M porque me disseram que ela é bem confortável. Então, gente, vai usar muita cola, vai sublimar. Eu uso essa máscara para sublimação e para trabalhar com cola de contato, tá? Se cuidem, porque sim, nós trabalhamos com coisas tóxicas, nós queremos ter saúde por muitos e muitos anos. Enfim, depois desse blá 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 de EPI, também tem aqui um potinho de adoçante. Esse potinho é maravilhoso porque ele não deforma e ele tem esse biquinho aqui mais fininho, então ele vai servir como um aplicador localizado. Então, quando eu quiser espalhar a cola por um grande pedaço de material, uso esse aplicador aqui. Quando eu quiser ser mais localizadinho, mais detalhista, eu uso esse aqui. E eles me ajudam muito. Então, fui lá, apliquei no verso. Cola de contato, como eu disse pra vocês, tem solvente. A gente vai esperar esse solvente secar. E quando vocês verem que a cola parou de brilhar, que ela já não tá mais grudenta, como essa aqui, chegou a hora de grudar. Cola de contato a gente passa nos dois lados, os dois materiais que a gente quer juntar, tá, meu povo? É isso que fala, cola nela mesma. Então, eu passei nos versos dos dois materiais. Vou juntar bonitinho assim. E agora eu vou levar isso aqui para a máquina de costura e vou pespontar. Eu pesponto aproximadamente 2 milímetros para dentro da borda do desenho, porque depois eu vou recortar aproximadamente 1 milímetro ali pra dentro. Eu vou mostrar depois tudo bonitinho pra vocês, mas eu quero tirar toda essa parte branca aqui do meu sintético, tá? Então eu vou pespontar, não vou pespontar bem na linha, vou pespontar um pouquinho pra dentro toda a volta. Como essa anteninha, a base dela vai ficar embutida, essa base aqui eu não preciso pespontar, tá? O que eu tenho que fazer o pesponto é essa lateral aqui e aqui. As lateraisinhas, as basezinhas dela não precisa. Linhas feitas, pespontadinhas, recortadas. Eu sempre selo, como eu trabalho com linha de nylon, que é uma linha sintética, sempre dá uma queimadinha na ponta ali, ó. Ali eu até vou esquecer de queimar, vou queimar.
porque daí ela não desfia mais, ela não solta mais, tá, meu povo? Olha só, anteninhas feitas, e percebam que eu cortei um pouquinho pra dentro do desenho, porque eu não queria correr risco dessa parte branca ficar aparecendo. Fica feio, tá, meu povo? Então tem medo, não tem dó não, pode cortar 1, 2 milímetros pra dentro do desenho, que não tem problema, ela vai ficar bem bonitinha. E agora vamos para a segunda técnica que eu falei para vocês, que é para quem não quer trabalhar com o Montana, porque eu acho ele muito grosso. Fui lá então, aí eu recortei bem no moldezinho, meu aplique, né, a minha asinha, bem no desenho. Fui lá, passei esse desenho para um papel e recortei aproximadamente meio centímetro, até uns 8 milímetros em toda a volta. Perceba aqui como vai ficar bem menorzinho. Deixa eu colocar em cima aqui para vocês verem. Olha só, como ele ficou menorzinho em toda a volta. Esse molde aqui eu vou cortar 2 vezes espelhado num EVA. Eu tô usando aqui um EVA de 3 milímetros, que é o que eu tenho aqui no ateliê, que ele é mais gordinho, e vai dar mais estrutura pra minha orelhinha, gente, pra minha asinha. Se for um escolar, vai ficar legal também, só vai ficar mais maleável. Mas vocês podem, inclusive, fazer com espuma, fazer com estruturador autoadesivo, fazer... Enfim, vocês podem usar outros materiais, nylon acoplado. Claro que cada um vai dar um resultado um pouquinho diferente, mas todos eles vão ficar bem bacanas. Então, fui lá, cortei espelhado no meu estruturador e eu já fui lá, ó, já coloquei 4 pedacinhos de fita fita adesiva não, gente, fita dupla face, e eu vou falar sobre esse material agora, porque a gente vai fazer e vai usar muito ele nessa aula. Como eu acabei de falar pra vocês, a cola de contato ela é maravilhosa, eu uso bastante aqui no ateliê, mas eu tenho tentado evitar usar o máximo que eu posso, porque como eu também já disse, ela é o que? Tóxica, minha gente, ela faz mal, ela é tóxica. Então, o que a gente faz? A gente tenta achar substitutos que dêem um resultado bacana e que não sejam muito caros, né? E essa fita, gente, eu tô apaixonada, perdidamente apaixonada por essa fita. Ela não é uma fita dupla face igual de papelaria, ela é uma fita dupla face pra quem, né? Pra trabalhar com esse tipo de material mesmo, pra trabalhar com artesanato, costura e tudo mais. Vou deixar aqui, tem lá na Personal Art, eles vendem essa fita, gente, eu realmente estou apaixonada e eu tô fazendo muita propaganda dela, porque eu acho que ela facilitou muito o processo, agiliza demais, então vale cada centavo. Vão comprar os painéis, já comprem essa fita, não tenham medo, tá? Vão firmes nela que vocês vão amar. Caso você não tenha fita, mas já tá acostumado a trabalhar com cola, passa cola, espera secar, vira, passa cola, espera secar, tá ótimo, tá? E vocês também vão passar aqui no verso, cola de contato, né, gente? Quando nesse caso da fita dupla face não precisa. Passar cola de contato aqui no verso do sintético e vocês vão escolher um sintético de uma cor que fique bacana, que combine. Eu peguei um rosa pink pra combinar com o verso das asinhas, porque esse aqui vai ser as costas da minha asinha. E vocês vão passar cola de contato aqui também. Como eu já disse, tem a fita dupla face, vou grudar todo mundo junto e já mostro pra vocês. Então já apliquei ali meu EVA na parte da minha asinha externa e agora vou aplicar aqui para fazer um sanduichinho desta forma no meu sintético. Então o que eu vou fazer? Vou passar um pesponto toda a volta, prendendo toda a lateralzinha, bem na bordinha mesmo, e aí vou recortar todo o excesso de doll. Ela vai ficar com as bordinhas soltinhas? Vai, tá? Só não ficaria se a gente tivesse passado cola, mas a gente tá tentando evitar trabalhar com a cola, então vamos assim mesmo. Então, olha isso, se vocês não acharem isso aqui a coisa mais fofurenta deste mundo, eu já não sei mais o que fazer pra agradar vocês, meu povo, porque já tá lindo, já tá ficando lindo, já tô vendo. O que a gente vai fazer agora? Pegar a minha boa e velha cola de contato com esse aplicadorzinho e eu vou aplicar uma camadinha bem fina aqui nessa lateral de dentro e aqui embaixo da minha anteninha, que é onde vai ficar embutido essas peças na minha peça, tá? Só um fininho, eu vou passar e daí eu mostro pra vocês. Ó, passei um fiozinho só, bem na bordinha. Isso aqui é só na margem ali, na margem de costura, tá, meu povo? Dessa deu mais exageradinha, mas ó, bem na bordinha. E como a cola de contato tem que secar, por isso que eu sempre vou fazendo. Termino a peça, passo a cola de contato e deixo ela quietinha lá no canto dela, porque daí quando eu for juntar, for usar ela de novo, já vai estar com a cola seca. Meu povo lindo, vamos começar os espelhos, vamos começar a organizar eles. Primeira coisa que você vai fazer é baixar o molde do estruturador que tá aqui na descrição do vídeo, ou então fazer o teu próprio molde, tá? Com o teu painel em mãos, você vai passar ele para um papel, você vai desenhar a modelagem aqui do espelho e você vai tirar 1 centímetro toda a volta para você ter o molde do teu estruturador. Esse molde você vai usar ou com EVA ou com estruturador autoadesivo, porque eles têm um voluminho aqui, ó, maneiro, esse aqui tem 3 milímetros
E a gente não quer que esse volume fique na nossa borda, na nossa margem de costura, tá? Para não atrapalhar na hora da finalização da junção, da costura da nossa mochila. Então ele vai ser um estruturador central. E vocês estão vendo, né? Já apliquei aqui minha fitinha dupla face, não uso muito dela, o objetivo aqui é só fixar o meu estruturador para ele não ficar dançando enquanto eu aplico o forro. É só para segurar ele dentro do meu espelho. Se você quiser trabalhar com outro estruturador, fica à vontade. Se quiser usar cola de contato, fica à vontade. Por que que eu estou trabalhando com essa técnica, com a fita agora? Porque a cola de contato grudando aqui no meu sintético, na hora de desvirar, ela facilita o meu sintético a marcar, a vincar. E aí é muito mais difícil para tirar essas marcas, tá? Se eu usar esse EVA soltinho aqui, eu tô utilizando que nem uma técnica do EVA flutuante, mas não é exatamente, porque eu tô aprendendo um pouquinho com a fita. Mas esse EVA aqui, usando essa técnica, quando eu desvirar, ele não vai marcar. Então assim fica muito melhor, fica muito mais bonita a minha peça. Óbvio, usando a cola de contato, eu estaria agregando mais resistência no material. Não vou mentir pra vocês, tá? Eu estaria dublando esse meu sintético no TNT, no EVA, e daria sim uma camada mais de resistência, mas correria o risco de marcar, amassar, ficar mais feio. E como essa é uma peça de passeio, não é uma mochila escolar, eu acho que não tem necessidade, tá bom? De usar a cola de contato, só o adesivo. E eu vou ensinar vocês como a gente vai reforçar as partes das alças, então usando essa técnica já tá joia. Usar outros materiais? Claro que pode. Já vi gente usando espuma, já vi gente usando EVA escolar, já vi gente usando só TNT. Gente, tem que testar. Tudo pode, até você testar e dizer, opa, ficou ruim, daí não pode mais, tá? Então assim, não tem como eu passar pra vocês uma lista de tudo que pode ou não pode. Tem que testar pra ver. E assim, só tomem cuidado. Por exemplo, esse EVA aqui, ó, ele é dublado na caixa réu, ou seja, ele já tem uma camadinha além do EVA, o EVA vai dar estrutura, não vai dar resistência. Mas esse caixa réu aqui já vai dar uma camadinha um pouquinho maior de resistência para o meu material, quando eu for fixar minha alça, é um tecido. Eu tô agregando uma camadinha aí a mais de resistência na minha mochila. Depois eu ainda vou colocar uma fitinha de fortalecimento de alça, que eu esqueci o nome da fita, o reforço de alça, que é essa fitinha aqui. Vou dar mais uma camada de resistência aqui para minha mochilinha. Então, a cada coisa que você vai agregando, um material de melhor qualidade que você vai agregando no teu material, óbvio que isso vai dar um produto melhor, mais bem acabado e que vai ter maior durabilidade pro teu, né, pro teu cliente final. Então, pensem aí nos materiais que vocês vão usar e se é necessário fazer um reforço, se não é, o que vocês podem usar, como é que funciona. A gente tem que analisar os materiais que a gente está usando, fazer trocas, é super legal, mas sempre analisando que trocas são essas, o que eu vou estar perdendo, no que eu vou estar ganhando e o que eu posso aí fazer para balancear essa medida, digamos assim. Conselho frontal. Gente, eu só vou usar realmente o EVA aqui de estruturação, porque como eu já disse pra vocês, ele tem 3 milímetros, ele é grossinho e ele tem mais uma camada aqui de caixa réu. Ah, você tá usando a estruturadora mais fina ou você quer uma mochila mais encorpada, você pode ter algumas opções. Pode acrescentar aqui uma camada de TNT 120, 150 ou até mesmo um pouco mais fino, 80, 70, até o gosto, tá, meu povo? Ou então, ó, eu tô trabalhando com um forrinho de tecido tricoline 100% algodão, porque, gente, essa minha estampa tá fofa demais. Não tem borboleta, mas tem florzinhas e borboletas gostam de florzinhas, então eu achei que super combinou. Gente, estampa em tecido 100% algodão lá na Ponto X, tá? Vou colocar toda a descrição dos meus parceiros aqui na descrição do vídeo e vão lá conhecer o meu trabalho também com estampa 100% algodão. Ah, Fê, não gosto de trabalhar com tricoline para forro porque suja, mas não tem como limpar, prefiro trabalhar com um bagum. O bagum já é um material que tem mais estrutura do que o tecido em tricoline, né? Então, só de você colocar um forro aqui em bagum, você já tá colocando mais um pouquinho de estrutura na tua peça. Gente, tudo pode, tudo tem que testar. Eu já disse isso aqui pra vocês. Usem os estruturadores que vocês tenham, só sempre avaliem. Façam um teste, gostaram, não gostaram, o que ficou bom, o que vocês trocariam e adaptem. Eu já tô gravando esse vídeo aqui novo porque eu fiz exatamente isso e agora eu tô trazendo o jeito que eu faço aqui no ateliê e que eu estou achando o resultado melhor pro meu gosto. Mas vocês têm que fazer teste, parem de ter medo de testar, é aí no ateliê de vocês também, tá bom? Espelhinho da frente, já vou juntar aqui frente, aliás, melhor, avesso com avesso e vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta para prender os dois materiais juntos e aí vou recortar o excesso do meu forro.
Meu espelhinho da frente, já fui lá, já juntei com o meu forro, o meu já está presinho aqui dentro daquele, não sabe que ninguém tira ele. E o que eu fiz agora foi transferir essa marcação e essa aqui, ó, que são as do centro, que depois eu vou precisar delas para poder fazer o alinhamento, juntar com folha e tudo mais. Essas duas marcações eu transferi pro meu forro. Como eu estou trabalhando com tricoline, eu usei uma caneta mágica de tecido. Se você estiver trabalhando com sintético, você vai usar uma canetinha de sintético, tá, gente? E bem na bordinha, só para depois a gente fazer a junção direitinho. Fiz as duas marcações, isso aqui eu vou reservar um pouquinho, porque agora a gente vai trabalhar no espelho das costas, e esse aqui é o que merece mais a nossa atenção. Por quê? Porque nós vamos ter essa colocação aqui, gente, da alça, das alças, né? E desse acabamento. No meu primeiro vídeo eu não fiz reforço, eu usei outros materiais, e depois eu acabei aprendendo que precisa mesmo, que é mais legal, dura mais, a gente vai ter uma peça melhor se a gente fizer um reforcinho aqui nessa área da colocação das alças. Então, já que aprendemos, vamos compartilhar a informação também, né, gente? Vamos acrescentar isso aí no nosso tutorial. Como eu já disse pra você... Aliás, deixa eu mostrar, gente, coisa mais fofa que ficou essa mochila de gatinho! Olha só o cursorzinho lindo. Depois eu vou falar sobre os cursores aqui também. Como eu já mostrei pra vocês antes lá no vídeo, as marcações estão aqui, ó, de onde a gente vai fazer a colocação da nossa alça e do centro da nossa peça. Eu já falei pra vocês isso também, estou trabalhando com EVA que tem uma camada de cacharel, ou seja, eu estou trabalhando com duas camadas de tecido aqui nesse meu espelho das costas. Por quê, Fernanda? Porque no verso do meu doll nós temos uma camada de malha de algodão. No verso do meu EVA eu tenho uma camada de cacharel, que também é um tecido, também tem fibra. Também dá um pouco mais de resistência. Tá suficiente? Talvez estivesse. Se fosse uma mochila que realmente só vai ser usada para colocar aí um casaquinho, uma roupinha, um brinquedinho leve, beleza. Mas eu não sei que o meu cliente vai querer carregar aqui. Então eu vou sim colocar mais uma camada, vou agregar mais uma camada de estabilidade, de resistência, aonde eu vou aplicar a minha alça, porque é ali que o bicho vai pegar. Gente, é aqui, ó, que vai ser puxado, vai ser forçado. Então, se eu não colocar uma camada de resistência, pode ser que daqui a alguns meses esse sintético aqui comece a romper, tá bom? Então, aqui nós vamos reforçar a nossa mochila. Mostrei para vocês, as marcações estão aqui do lado direito, é por aqui que eu vou costurar, mas o reforço tem que ser colocado aqui do lado avesso. Então eu não sei, não consigo entender, para eu conseguir visualizar onde a minha alça vai ser aplicada, eu fiz essas marcaçõezinhas aqui, ó. Então eu transferi aquela marcaçãozinha que tá lá na frente aqui para as costas, risquei unindo uma a outra só no EVA aqui mesmo, peguei a minha alcinha, vi onde é que ela termina e fiz um novo risco. A minha alça tem 3 centímetros, então essa diferença aqui de medida tem 3 centímetros também. Então eu já sei que a minha alça vai ser aplicada aqui, certo? Sendo que a minha costura não vai pegar bem na bordinha, a minha costura vai ser o quê? Uns 2 milímetros aqui pra dentro e uns 2 milímetros aqui pra dentro. Então eu já sei onde é que vai ter costura no meu sintético e é aí que eu vou reforçar. E agora, que materiais que a gente pode usar para fazer esse reforço? Qualquer um que tenha trama, gente. Eu preciso de um material que tenha trama nele, que não seja um plástico, não seja só um PU, um PVC, porque pode rasgar, não pode ser papel, não pode ser coisa fibrosa que eu vá puxar e rasgue, tá? Tem que ser alguma coisa onde o ponto vá da linha e agarre, consiga ter firmeza para não soltar mais. O que eu indicaria para vocês? Primeira opção, mais prática de todas, é essa fitinha aqui, que é de reforço de alça, que tem para vender lá na Personal. Essa fita é uma fita de gorgurão, então ela tem uma trama ali e ela já vem com adesivo, então ela facilita muito porque ela é muito prática. Um rolinho desse vai te durar 3 gerações de costura, dura muito tempo, então é uma coisa que vale investimento se você quiser ir trabalhar com bolsas e com mochilas. E volta e meia tu vai precisar de um pedacinho para reforçar alguma parte. Então tem como investir também no rolinho? Investe. Pega lá na Personal um rolinho desse pra você. Ah, Fê, agora não tenho como investir, tá esgotado, não tem na Personal pra comprar? Beleza, vamos achar soluções. A primeira delas é ou a própria alça, ou então um viés aí que você vai ter pra fazer o acabamento da tua peça, um viés bonão ou um viés de gorgurão. O que eu recomendaria para vocês? Passa a cola de contato só aqui em cima do teu EVA e aí passa a cola de contato ou na tua alça ou no teu viés e cola eles aqui em cima, sempre pensando onde é que vai bater a tua costura. Sempre tem que ser onde a tua costura for feita. Então pega e cola eles aqui. Não precisa ir até o fim, tá, gente? A nossa parte principal, onde vai ter mais risco de rasgar, é essa parte central, onde a alça de mão e as alças de ombro vão estar costuradas.
Então, é aqui que a gente tem que focar o nosso esforço principal. Então, ó, você vai lá e vai cortar um pedaço de alça e colar aqui. Ah, Fê, mas tu disse que não podia usar cola de contato porque vai marcar o sintético. Nós estaremos colando no EVA, não estaremos colando no sintético. Então, na hora que eu desvirar, esse sintético não vai estar marcado, porque não tem cola aplicada nele. E a gente conseguiu colocar aí mais uma camada de segurança na nossa peça. Então, vamos lá, já coloquei minha fita de gorgurão aqui, percebam que eu coloquei 3 camadas aqui em cima e 2 aqui embaixo. Por quê? Porque eu não tenho dó de gastar os materiais que eu tenho, que eu comprei pra usar, tá? Mas poderia ser uma só também de boas. Então, já coloquei aqui o meu reforço aqui atrás, chegou a hora da gente começar a aplicação das nossas alças. Peguei, então, a marcaçãozinha aqui do lateral, aqui da lateral, peguei uma régua e percebam que eu fiz um risquinho com uma caneta de sintético, que é pra saber exatamente onde a minha alça vai ser posicionada. E também usei essa aqui como guia, ó, pra saber onde é que é o centro. Por quê? Porque eu vou começar aplicando grosseiramente as minhas alças no lugar, pra eu poder depois vir com um acabamento por cima. Então, essa aqui é a alça de mão. O que que eu vou fazer? Vou posicionar ela abaixo, aqui uns 2 centímetros abaixo do meu risco. Não vou posicionar ela bem aqui na bordinha, tá, gente? Não correr riscos desnecessários. Então, uns 2 centímetros aqui abaixo da minha marcação da caneta de giz. E, ó, aproximadamente 1,5 centímetros a partir do centro. E a outra ponta, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só que do outro lado da marcação central. Vai ficar melhor depois que eu colocar? Vai, porque eu estou gravando com uma mão e segurando com a outra. Então, tá, meu povo? Vou prender ali e daí eu mostro pra vocês. Gente, muito importante, eu queimei todas as bordas das alças antes de fazer a aplicação, tá? Porque essas alças desfiam, então a gente precisa queimar e bem pra elas darem uma segurada mais na fibra, tá? E ó, passei uma costurinha de segurança na bordinha delas. Então perceba que aqui tá a minha marcação, depois eu vou entrar com a minha alça aqui. E a minha costura vai ser lá pertinho da minha marcação. E eu só fixei elas, ó, 1,5 centímetros para baixo. Essa costurinha aqui é só pra prender pra elas não saírem mais do lugar, tá bom? Então, assim, agora sim, eu vou vir com a minha alça, alinhando ela lá naquela marcação dos 2 lados. E aí, eu vou passar uma costura toda a volta na bordinha, porque essa sim vai ser minha costura valendo. Olha que lindeza! Alças costuradas. Prendi o pesponto, eu começo e finalizo aqui na lateral, tá, gente? Já pra não ficar pesponto aqui aparente. Então, fiz toda a volta, costurei, finalizei, cortei o excesso das alças. Queimei nas 2 laterais de novo, pra não desfiar mais. E olha só, atrás pegou em cima da minha fita. Aqui quase escapou, ó, mas pegou. Gente, vou começar a fazer a estruturação da minha mochila mini agora. Esse estruturador aqui foi o que eu usei lá na minha mochila M, que é o EVA de 3 milímetros dublado com cacharel. Para fazer a minha mochila mini, eu vou usar esse estruturador aqui, que é o autoadesivo, também de 3 milímetros. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. A mochila mini é bem menor que a mochila tamanho médio e ela é mais difícil para fazer a montagem na hora do espelho juntar com o fole. Quanto maior o nosso estruturador, mais volumoso for o nosso estruturador, mais difícil vai ser essa união. Então, sim, eu consigo fazer com esses 2 estruturadores, mas é mais difícil, é mais pesado fazer essa mochila mini do que fazer a média, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Se vocês forem lá comprar no site da Personal os materiais para fazer a mini, comprem o autoadesivo de 2 milímetros. Eu não vou usar o de 2 milímetros porque eu esqueci de fazer reposição do meu material, já usei ele todo e só sobrou de 3 milímetros. Então, eu vou ter que usar ele. Mas se vocês forem, se vocês estiverem vendo esse vídeo e saírem daqui e forem comprar material, querem fazer mochila mini, comprem o de 2 milímetros. Ah, Fê, não quero fazer com autoadesivo, quero fazer com EVA. Eu recomendaria vocês fazerem com o escolar, tá? Óbvio que não vai ficar uma mochila tão estruturadinha, mas daí eu recomendaria vocês fazerem com uma camada do escolar e talvez dê uma camadinha de um TNT 120 gramas ou um TNT 150 gramas, porque ele vai gerar a estrutura, mas ele não vai gerar volume. E aí você já diminui muito a dificuldade da mochilinha mini lá na máquina, na hora da junção. Feito, mas como eu já disse pra vocês, não tem, está em falta. Vou usar esse aqui pra mostrar pra vocês que dá sim pra fazer com o de 3 milímetros. Só vai ficar mais difícil. O que vocês vão fazer? Basicamente, usar o molde também do estruturador que tá aqui na descrição do vídeo pra vocês fazerem o download e usarem. Mas se vocês não quiserem imprimir molde, é só você pegar o molde, o espelho mesmo no teu painel, recortar aproximadamente, ó, 1 centímetro pra dentro. Se você estiver trabalhando com máquina doméstica, usa um pouquinho mais de margem, tá? 1,25 ou até 1,5 pra ficar um pouquinho ainda mais reduzido, não correr o risco de ter acúmulo de materiais nas laterais.
Então você vai cortar a menor, vai recortar no teu estruturador, tirar a película e colar. Ele vem assim, ó, gente. Na verdade ele vem num rolinho, né? Eu já recortei. E ele é um estruturador que ele é basicamente uma espuma expandida, é plástico. E aqui desse lado ele vem com uma película. Eu não tenho unha, então pra eu tirar aqui no vídeo... Ah, consegui, ó. Você vai tirar essa película e aqui ele vai ter a colinha. É uma colinha bem leve que você consegue, inclusive, reposicionar. Então, colou errado, precisa remover? Remove, cola de novo. Não tem problema nenhum. No espelho da frente, beleza, só colar ele e tá resolvida a estruturação da nossa peça. No espelho das costas, lembrando, né, toda aquela questão que a gente já comentou das alças, do reforço, esse estruturador aqui não é suficiente. E agora eu vou mostrar mais uma opção de reforço. Como que a gente vai estruturar as nossas alcinhas? Fiz a mesma coisa, lembra que tem a marcaçãozinha aqui da alça, transferi aqui para as costas e fiz a mesma coisa que eu fiz lá na mochila M. Então minha alça vai ter 3 centímetros, eu desenhei aqui onde é que ela vai ficar, tudo bonitinho. E ó, passei cola de contato. A gente tem que também levar em consideração, gente, que isso aqui é uma malha, tá? Por mais que ela tenha uma trama, que ela segure bem a linha, ela se abre, malha se abre com o tempo. Então, além de colocar mais camadas aqui de estruturação para dar um reforço, a gente tem que selar essa malha para ela não ficar esticando. Porque sim, gente, sintético dá uma esticadinha. Eu tô com uma mão só, mas se vocês testarem o material de vocês, vocês vão ver que se vocês puxarem, ele estica. E isso também é decorrente por causa da malha de algodão que tá aqui no verso, que é uma malha e tem maleabilidade, justamente por isso, né? Eu estou falando muitas vezes malha, mas é isso mesmo. Então, o que eu vou fazer? Passei cola de contato, peguei um pedaço de recouro, que é esse material aqui, que tem para vender lá na Personal Art também, mas poderia, por exemplo, ser um pedaço de TNT 150, poderia ser um pedaço de fita, como eu já falei para vocês, poderia ser uma alça, alguma outra coisa, algum outro tecido que não tenha elasticidade, algum material que não vai esticar quando eu for puxar ele. E aí eu vou passar bem uma colinha de contato e agora eu vou aqui, ó, posicionar. O que isso, qual é o meu objetivo com isso aqui? Além de criar mais uma camada de segurança, eu quero travar esse tecido, tá? Então lambuzem bem com a cola, porque a cola vai ser essencial nesse travamento. Eu alinhei mal aqui, mas eu vou centralizar quando eu estiver usando as minhas duas mãozinhas. Se você estiver trabalhando com TNT, talvez seja interessante colocar 2 camadas. Aí passa bem cola de contato entre eles para poder gerar, né, um material firme, mais resistente, que vai travar melhor essa costura, tá bom? Outra coisa, antes eu tinha dito pra vocês, cuidar de não usar cola de contato no espelho, porque depois no desvirar, ela vai amassar o teu sintético, vai dificultar mais sair as marcas. Mas lembre-se que a gente tá passando cola só aqui, onde vai ter desse lado uma alça cobrindo. Então mesmo que amasse a alça, não vai deixar esse acabamento ficar feio, ficar aparecendo, tá? Então tá tudo certo. Novamente, vou reforçar a informação, gente, esse painel aqui, esse estruturador autoadesivo, ele não dá estabilidade, ele não dá resistência para a peça, tá? Por isso a gente não tá nem considerando ele no cálculo como reforço de alça. Ele realmente só vai dar estrutura para nossa mochilinha e vai deixar ela bem lindona, mas no quesito resistência não agrega em nada. Então assim, ó, se você estiver usando máquina doméstica, agora chegou a hora de você posicionar as tuas alcinhas aqui de cima e fazer a aplicação delas na máquina, tá? Porque não tem por que você fazer a aplicação desse estruturador e agregar mais um volume para levar para tua máquina de costura, que já não é tão forte assim quanto uma máquina industrial. Agora, se você estiver costurando na máquina industrial, aí você pode escolher se você já quer agregar esse estruturador nesse momento ou se você quer fazer a colocação das alças e aplicar ele depois. Eu prefiro já aplicar agora, já levar ela pronta para lá, porque daí eu dou mais estabilidade pro restante do meu painel, mas fica de gosto. Eu pedi para vocês cortarem 2 pedacinhos com 13 centímetros aproximadamente de alça pra gente fazer esse fixador aqui da meia argola, tá? Então você vai colocar ela lá no meio, dobrar bem ao meio e colocar, fazer uma costurinha só pra ele não sair mais do lugar, tá? E aí você vai ir naquela marcaçãozinha que tem lá embaixo e vai colocar desta maneira, encostando, mas deixando isso aqui pra cima. A gente não quer que isso aqui fique na curva, a gente quer que isso fique escapando da curvinha. Então coloquei aqui, passei uma costurinha de segurança bem na bordinha e agora eu posso remover esse excesso de alça e queimar. Detalhe, eu não gosto de fazer a colocação dele reto assim. Fica mais anatômico se ele ficar levemente inclinadinho pra dentro, dessa forma. Gente, espelhos feitos, quer dizer, semi-feitos, porque agora falta o quê? O vivo, o temido vivo. Dá pra fazer sem? Super dá.
Não quer fazer com vivo? Quer pular essa parte? Só segue lá para a parte do fole e tua vida tá resolvida. Mas óbvio que fazer com vivo dá diferença no resultado final da peça. Ela fica mais armada, mais estruturada, fica mais bonito, não dá para negar. Mas óbvio, dá trabalho e em algumas máquinas não dá, é difícil demais aplicar esse vivo plástico aqui. Principalmente nas domésticas, na industrial vai mais de boas. Então assim, vou dar algumas diquinhas para facilitar a vida? Vou. Mas se não quiser usar mesmo assim, segue o baile. Olha só, já coloquei as meias argós, como eu já mostrei pra vocês, já coloquei o meu forro, fiz o mesmo processo, costurei toda a bordinha e removi o excesso, já transferi as marcações do centro com uma canetinha mágica lá pra trás, lembrando que tem que fazer aqui embaixo e em cima, não esqueçam. E olha o que eu peguei, fiz um pedaço, como eu vou fazer a aplicação do vivo, eu peguei a cor do meu vivo, que é o rosa pink, achei um sintético que eu tinha mais parecido com o tom do meu vivo, cortei um pedacinho aí com uns 2 centímetros de largura e uns 5 centímetros aqui de comprimento e apliquei bem na parte central aqui e de baixo da minha mochila, porque eu quero que fique bem escondidinho, discreto. Isso aqui vai ser o acabamento do meu vivo. E ó, direito com direito, não vou aplicar invertido, tá? E agora sim a gente vai poder fazer a aplicação do nosso vivo plástico. Falar então sobre o temido do vivo. Meu povo, o vivo que eu recomendo usar é esse aqui, que é o vivo plástico. Eu tenho para vender lá na Personal também, e ele é o vivo de 11 milímetros. Ele tem essa bordinha aqui, arredondadinha, que fica para fora da nossa mochila, que fica bonitinho, e essa parte reta, que é onde a gente vai costurar e vai tentar esconder na nossa mochila. Para ela ficar bonitona assim, ó, só com a parte arredondadinha passando para fora. Você tem máquina doméstica, esse vivo aqui eu não te recomendo, tá bom? Porque pode sim ser difícil demais para aplicar na tua máquina, ele é duro, então assim, eu não colocaria. Ou eu faria sem, ou eu faria com o vivo espaguete, que é esse nossa belezinha aqui. Como é que usa isso, Fernanda? Você vai usar isso aqui para encapar, você vai encapar ele com sintético. Então você vai lá, escolhe um sintético bem bonito da cor que você quer ter o vivo, corta uma tira com aproximadamente, aqui eu exagerei, tá gente, eu cortei de olho, uns 2,3 a 2,5 centímetros de largura, e você vai colocar o teu espaguete no meio, e você vai fechar isso aqui. Gente, fazer esse tutorial com uma mão só não é para qualquer um, tá? Você vai fechar e você vai levar isso aqui lá para tua máquina e vai costurar com o pé calcador de vivo, que é para já deixar o teu vivo prontinho e encapado, tá bom? Então é assim que se faz. Só considera que lembra que ele tem que ficar da mesma largura com que esse aqui, e esse aqui tem 1,1 centímetros de largura. Agora vamos falar sobre pés calcadores, meu povo. Gente, tô trabalhando com vivo plástico, com sintético, então primeira coisa, pés calcadores de teflon. Precisamos que sejam teflonados para poder correr bem nos nossos materiais, não agarrar, e a gente poder ter uma costura bonita, sem dor de cabeça, sem estresse. Então vamos lá, primeira costura que eu vou fazer vai ser usando esse pé calcador aqui, que é o pé calcador de zíper, com um furo central. Esse aqui também é conhecido como pé estreito para zíper ou pé dente de coelho. Acho que tem lá na Personal para vender, se não tiver vocês vão encontrar em qualquer outra loja de pé calcador na vida aí, porque ele é fácil para achar, tá? Pé calcador estreito, central e o pezinho de coelho, tá bom? Primeira costura que a gente vai fazer vai ser com ele, e esse meu objetivo nessa primeira costura é só fixar o vivo no lugar. Não quero fazer uma costura final, não quero prender o vivo bem ali na bordinha, aquela linda, pra ficar ele certinho. Não, só quero fixar ele na borda da minha mochila, não quero ter problemas depois. Então, o que que você vai fazer? Você vai alinhar bem o teu vivo, isso é importante, gente. Alinha aqui no central, no teu acabamento, mas a principal alinhamento é que você sempre tem que tentar guiar, ó, o teu vivo pela borda do teu espelho. Tente ao máximo deixar teu vivo bem alinhadinho com a borda do teu espelho. Galera que tem muita dificuldade para aplicar vivo, quando for aqui nas curvas, você pode fazer pequenos piques aqui nessa lateral retinha, porque ele vai abrir e vai facilitar na colocação. Mas, ó, isso vai influenciar um pouquinho no formato depois da peça final, tá? Não vai deixar tão abaoladinho aqui nas laterais quanto sem dar os piques. Mas pra galera que tá começando, pode dar o pique ali sem problema, que facilita realmente pra colocar. Então, ó, alinha bem na borda, bem alinhadinho, vai com calma, usa uma ferramenta aqui pra apoiar, pra segurar direitinho, vai colocando com calma e costurando bem na bordinha toda a volta. Vou fazer isso com os dois espelhos.
Tenho certeza que algumas de vocês devem ter pensado, mas gente, as antenas, as orelhinhas, as coisas. Gente, é agora, tá? Depois do vivo que a gente vai fazer a aplicação. Mas eu quero mostrar pra vocês, olhem só que lindeza que ficou. Bem na bordinha, bem alinhadinho. E é assim, ó, pode parecer uma bobagem, mas dá diferença no resultado final da nossa peça, tá? Então, tentem fazer dessa maneira. Lembra que eu falei pra vocês que dá pra picotar ao vivo, mas que é melhor não picotar? Se você não picotar, ó, naturalmente o vivo vai ficar assim, ó, abaoladinho pra dentro nas curvas. Isso vai facilitar na hora da gente colocar espelho e fole. Então, o que dificulta numa etapa vai facilitar na outra, tá? Então, eu recomendo vocês não picotarem, porque eu acho mais difícil depois fazer a junção fole-espelho e esse arredondado ajuda. Então, acho que é um ganho aí no nosso passo a passo. Então, eu fiz toda a colocação, quando chegou ali nas pontinhas eu cortei para encaixar direitinho, e aí é só cobrir com um acabamento, a gente vai fazer uma nova costurinha de segurança e vai cortar o excesso dele, dessa forma. E olha só, gente, vamos fazer a colocação das nossas orelhas não, meu povo, das antenas e das asinhas. A minha gatinha tá pedindo para entrar na ateliê, mas vamos lá. Lembra que tinha as marcaçõezinhas lá no painel mesmo, onde devia ser colocado os acabamentos? Como eu cobri com o vivo, as marcações iam sumir, né? Então, eu peguei com uma canetinha de sintético e aumentei elas um pouquinho, ó, pra eu poder saber agora onde que eu faço a aplicação delas na minha peça. Eu fui com o meu aplicadorzinho de cola de contato, o meu adoçantezinho, e fiz uma camadinha, um fio de cola de contato em toda a volta. Não sei nem se vai dar pra ver direito, porque já tá, ó, dá pra ver sim, né? A gosminha. Então, eu fiz uma linha de cola de contato em toda a volta, só na margem de costura, só nessa parte reta aqui do meu vivo, e deixei secar. Agora que tá seco, eu posso unir e colar os meus acabamentos. Então, eu vou aqui, ó, simular onde vai entrar cada uma das peças, as anteninhas pra cá, as anteninhas pra cá, e eu vou deitar sobre o meu vivo dessa forma, tchuc, tchuc, tchuc. Tchuc, tchuc, tchuc é ótimo, né, gente? Eu aqui fazendo sonoplastia do tutorial. E vou fazer isso aqui, vou grudar. E vou passar uma costurinha de segurança pra aprender a fixar valendo. Porque a cola de contato, ela ajuda, mas ela não é definitiva. Então, ela ajuda nos ajuda a levar pra máquina e costurar com mais segurança, mas tem que ser costurado. E bem na bordinha, novamente. Vocês já tinham até esquecido dele, né? Mas chegou a hora do nosso fole, meu povo. Chegou a hora dele. Então, vamos lá. Começando pela estruturação. Povo, um dos pedaços lá do meu painel, não importa qual, porque eles são iguais, eu deixei inteiro, não mexi nele. Só coloquei ali 3 listras de fita dupla face, uma em cada da ponta, né? Não precisa ser bem na pontinha, e uma central, que é para fixar esse meu painel no meu TNT e não sair mais do lugar. Novamente, evitaremos a cola de contato na estruturação. Já o outro, que vai ser o meu canal do zíper, você vai dividir. E aí a largura onde você vai dividir, você que escolhe, tá? Se quiser ser bem central, se quiser ser mais pra ponta, não importa. Só lembra que você vai ter que fazer uma costura, né? Que vai ter que colocar o teu zíper. Então não vai cortar aqui com 1 centímetro, senão você não vai ter como fazer a costurinha do teu zíper, tá? Recomendo no mínimo 5 centímetros pra cá, pra uma das pontas e o resto pra outra, ou então no meio, como esse aqui. O que eu fiz então? Vou passar a dupla face também, mas esse aqui eu não vou colar imediatamente no meu TNT. Esse aqui eu vou fazer uma bainha, porque nós não trabalharemos com a costura luva, que é aquela padrão de tricoline, de costura de tecido, tá? Nós faremos um acabamento no virado. Se você quiser fazer costura luva, de boas, pode fazer. E aí aquele clássico para quem já costura zíper, tá? Alinha ali direito do zíper com direito sintético, passa uma costurinha de segurança, vem com o teu forro, cobre, passa uma costura valendo, desvira, rebate. Esse é o clássico de tecido, né, meu povo? Agora, no virado, nós vamos economizar costuras e já vamos fazer alguns passos na cola, na fita. Então, vou tirar a minha fitinha, ó, vocês percebem que eu colei bem na beiradinha, e essa aqui é a lateral onde eu vou querer o meu zíper, tá? Porque essa estampa aqui tem sentido, então, ó, ela vai se emendar desse jeito. Então, nessas duas bordinhas aqui eu coloquei a minha fita e aqui eu vou fazer uma bainha. Como que eu vou fazer essa bainha? Só tirando a minha película da fita e dobrando, ó, exatamente na largura da fita, desta maneira. Vou fazer e daí eu mostro.
Gente, a parte de baixo que ficou inteira, já tirei aqui as películas e eu só vou unir aqui no meu TNT. Detalhe, eu gosto de fazer essa colagem pelo lado liso do TNT. Ele tem um lado bem lisinho e um lado que é mais texturizado, que é o que eu deixo pra baixo. Porque eu acho que ele vai correr melhor na máquina dessa maneira, tá? Então eu vou pegar isso aqui e vou colar assim bonitinho. Claro que com uma mão só eu não consigo, né? Colei, só refilar todo o excesso de TNT e o meu fora está estruturado. Eu reservo, deixo ele lá no cantinho. Agora vamos voltar pro canal do zíper. Povo, já fiz a bainha que eu tinha dito pra vocês, ó. Então tá ali dobradinha. E o que que eu fiz? Apliquei, lavei ela com a fita dupla face de novo. Gente, é demais essa fita. Colei um pedacinho aqui bem onde termina a minha bainha e um outro na outra ponta. E agora eu vou vir com o meu estruturador novamente. Vou usar o mesmo estruturador e a mesma técnica. Parte lisinha virada pra baixo. Vou tirar as fitas e eu não vou alinhar o meu TNT assim, ó, total em cima da meu fole. Eu vou alinhar a partir da bainha, ó, dessa maneira. Então, não vou ter acúmulo aqui de TNT onde vai ser costurado o zíper, tá bom? Fiz o que eu mostrei pra vocês, ficou ali aquela sobrinha e depois eu venho refilando dessa forma. Sim, meu povo, eu vou usar mais uma camada de fita dupla face nessa mochila, mas eu prometo que é a última. Gente, eu calculei para fazer a mochila tamanho M, eu ocupei em torno de 6 metros, um pouquinho menos, 6 metros de fita dupla face, tá? Cada rolo tem 50 metros, então dá mais do que 8 mochilas. Dá para fazer 8 e ainda sobra um 8 aí de fita que dá para fazer outras peças. Então, o que? Dá uns 2,50, um pouco menos talvez, de custo em fita. Vale muito a pena, considerando o tempo que vocês vão economizar. Não tem que esperar a cola secar, não vão ficar cheirando vapor de cola. Então, ó, usem essa dica, por favor, usem fita dupla face para salvar os pulmões de vocês e agilizar o processo no ateliê de vocês também, tá? Agora, vamos lá, então, como eu falei, usei aqui em cima da bainha que eu tinha feito, eu apliquei mais uma camadinha de fita. E perceba que eu não deixei ela alinhada bem na borda, tá, meu povo? Porque eu vou vir com o meu zíper agora. Então, apliquei desse lado, vou remover as películas e vou colocar o meu zíper. O zíper eu corto com um pouquinho de sobra, eu gosto de trabalhar com sobra pros dois lados. E eu dei uma passadinha, porque ele tava todo amassado, eu levei o zíper pro ferro e dei uma passadinha nas laterais dele aqui, tá? Não em cima da cremaleira, só nas laterais. Ele já fica mais alinhado, mais bonitão, fica melhor acabado também na hora do fole. São pequenos detalhes que fazem diferença no acabamento da peça final. Aí eu vou vir com o meu zíper, ó, percebo que a cremaleira tá virada pra baixo, tô com os meus avessos aqui, trabalhando do lado avesso dos meus materiais, e eu vou, ó, alinhando a borda do meu zíper com a borda da minha bainha em sintético, dessa forma. Bem bonitinho, fiz isso dos dois lados, coisa mais linda essa fita. E ó, pronto, olha que coisa mais linda. Tudo bem acabadinho, retinho, lindo. E eu já vou entrar com os meus cursores. E vamos falar de cursor? Vamos falar de coisa boa? Não é a Top Term. São os cursores mais lindos que eu gosto, personalizados. Gente, todos os bichinhos, todas as mochilas têm cursores combinando. Sim, minha gente, olha que coisa mais linda. O da borboleta, eu já usei todos que eu tinha aqui no ateliê e só vi agora na hora do que? De costurar minha mochilinha. Então não usarei da borboleta, porque não tenho mais, usei todos. Usarei um de florzinha, porque sim, olhem que amor. E não vou usar um só, tá? Vou usar dois, mas eu gosto de usar um desses decorados e um simples. Então eu vou lá pegar meu outro cursor, vou queimar as pontas do meu zíper e já entro com eles. Sem forro, assim mesmo, tá? Depois eu vou mostrar como é que a gente vai colocar o forro. Antes de cortar meu forro, a primeira coisa que eu vou fazer é comparar os meus dois pedaços aqui do fole. Por quê? Porque na colocação do zíper pode sim dar diferença. Então você vai medir aqui, ó. Alinha bem uma das laterais, um dos ladinhos, assim, do ladinho. E você vai ver lá do outro lado, se sobrou, se faltou. Então o meu canal do zíper agora tá o quê? Uns 2, 3 milímetros menor que o meu fole. O que eu vou fazer? Vou cortar meu fole e deixar exatamente da mesma largura do meu canal do zíper. E aí sim eu vou cortar o forro. Cortei meu forro. Parte do fole, o forro é exatamente do mesmo tamanho, tá? Então você vai lá, primeiro ajusta o fole, depois corta o teu forro. Parte aqui do zíper, nós vamos cortar 2 pedaços grosseiros com sobra, para facilitar na hora da colocação. Como é que vai funcionar essa colocação, Fernanda? Vou simular um aqui na bancada com vocês, mas vou levar vocês para a máquina de costura também comigo. Você vai posicionar, então, o teu forro, estampa virada para cima. Deixa eu pegar aqui. Essa parte aqui é mais estreitinha, então é o forro desse lado aqui mais estreito do meu zíper, tá? Então, lá na minha máquina,
direito virado para cima, eu vou vir com o meu painel, lembrando que esse aqui é o forro dessa parte. Então, ó, vou alinhar o meu zíper, vocês estão vendo que o meu zíper termina aqui, né? Então, eu vou alinhar grosseiramente o meu zíper dessa forma. Opa, gente, pelo lado esquerdo do meu tecido, grosseiro, tá? Minha intenção é que quando eu pegar e costurar aqui, ó, eu tenho que pegar o forro que tá lá embaixo. Então, eu vou alinhar aqui em cima, vou alinhar aqui embaixo, grosseirinho, assim, ah, meu pezinho ali de havaiana, ó, grosseirinho aqui. Meu Deus, gente, fazer tutorial com uma mão só, sem ajudante, não é bolinho, minha gente, vocês valorizam eu, tá? E agora eu só vou filmar, porque olha, gente, não está sendo fácil. Então, ó, grosseiro, tá? Um pouquinho de sobra, inclusive. Mas se vocês quiserem fazer bem certinho, vocês vão alinhar essa parte do zíper aqui pelo forro. E a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. Porque daí quando eu prender, já vou prender todo mundo junto. Vou prender zíper, vou prender sintético e vou pegar o forro que tá lá embaixo. E depois eu mostro a mágica pra vocês. Então, pespontei aqui de ponta a ponta. E agora o que eu farei? Olha lá, vou jogar meu forro, tá costurado dessa maneira. Vou jogar ele lá pra cima. Vou alinhar, você pode passar aqui uma unha, passar um vincador pra fazer esse tecido, ó, ficar bem certinho aqui nas costurinhas. Você vai novamente virar aqui pelo lado direito. E agora você vai passar uma costurinha de segurança bem na borda, só pra fixar forro no teu sintético e ele não sair mais do lugar. E aí a gente pode remover todo o excesso de tecido que ficou sobrando. Isso aqui não tá uma lindeza de canal de zíper, vocês me perdoem, mas eu não sei mais o que fazer. Gente, olha isso. E ó, uma costurinha só pelo lado do direito, então não fiquei fragilizando meu material, perfeito. Lembre de sempre de queimar todas as costuras quando terminarem, tá bom? E agora sim a gente vai fazer a fixação com o fole. Como que eu costumo fazer isso? Ah, primeiro, gente, primeiro vamos prender esses dois acabamentinhos aqui. Isso aqui é opcional, mas como você vai fazer? Vai juntar aqui, de bordinha com bordinha. Não precisa ser bem aqui na borda, tá, gente? Você pode jogar 1 centímetro pra dentro, mais ou menos, pra deixar ele mais estável. Joga ali mais ou menos 1 centímetro pra fora, aliás, não pra dentro, né? Bem centralizado com o teu zíper e passa uma costurinha de segurança bem aqui, ó, onde tá terminando o meu sintético. Faz isso dos dois lados. Isso aqui ele não vai ter uma função muito oficial, tá? É pra ajudar a segurar e conseguir abrir o zíper com mais facilidade. É só um puxadorzinho mais fácil. Agora sim. Tirei um pouco do excesso do zíper, não cortei bem rente, dei aquela queimadinha maneira, tanto na alça quanto no zíper, para parar de desfiar. E agora o que nós faremos? Direito com direito, cuidando para ficar o mesmo sentido da estampa, tá? Então, quando eu colocar assim, ó, a borboletinha tá no mesmo sentido do meu canal do zíper. Então, ó, juntei. E primeiro eu vou passar uma costurinha de segurança bem na borda nessas duas laterais. Depois eu vou juntar o forro e aí eu costuro definitivamente com um pé de máquina. Aí eu vou fazer o seguinte, vou juntar aqui pelo lado do forro e vou, ó, cobrir forro com forro. E vou costurar, eu falei um pé de máquina, mas não, gente, inclusive anotem aí, essa costura definitiva final, ela é feita com margem de 1 centímetro, muito importante, anotem aí, para mochila média, essa costura do fole é com 1 centímetro de margem. Retomando, sintético com sintético, forro com forro. E costuras com margem de 1 centímetro. Bora desvirar isso aqui. Desvirei e já passei uma costurinha de acabamento em toda a volta, ó, uma costurinha de segurança em toda a volta aqui do meu fole, que é para dar acabamento, já fixar o meu forro no meu sintético e deixar meu fole nos trinques. Gente, eu gosto de começar essa costura aqui pela lateral, perto do meu zíper, por aqui, ó. Eu já começo, já venho acabamento, já faço toda a volta. Já venho aqui, já passo por aqui, já dou acabamento, volto e encontro aquela costurinha onde eu comecei. Assim o retrocesso fica escondido aqui nessa lateral que vai ficar embutida na minha mochila e não fragiliza, não dou pesponto em cima aqui das minhas costuras, fica ótimo, tá? Então, diquinha extra aí. E meu povo da doméstica, não aconselho colocar esse puxadorzinho aqui, porque ele é opcional, é só um detalhezinho e ele gera um acúmulo de material bem grande aqui, tá? Então, se você estiver trabalhando na doméstica, eu não acho que vale a pena o esforço da máquina para colocar esse puxadorzinho. Agora, eu vou alinhar essa costura com essa costura bem alinhadinho, desta forma. E vou marcar com Pix o centro desse lado,
aqui também. E lá do outro lado, mesma coisa. Vou fazer um piquezinho aqui e aqui. Última coisinha antes da gente fazer a junção fole e espelho. Gente, peguei novamente minha colinha de contato, esse aplicadorzinho aqui, e na borda aqui do meu fole, na margem de costura, ó, passei uma camadinha. Isso eu fiz em toda a volta. Então, fiz aqui desse lado e fiz lá embaixo também. Isso ajuda muito na hora da junção do espelho e vocês vão ver, meu povo. A gente não vai precisar de clipes, vai ser uma mão na roda. Façam isso. Comprem a cola de contato também. Prendi fole no espelho, porque eu não ia conseguir fazer isso e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, mas dicas. Lembre que vocês já fizeram a marcação, né, do centro, em cima e embaixo, e vocês tinham feito piques no fole marcando o centro. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão juntar pique com marcação, pique com marcação. Como nós passamos a cola de contato é justamente para isso, para nos ajudar agora nessa etapa aqui, a gente não precisar clipar. A própria cola a gente vai apertando aqui, ó, e ela vai grudando e ficando maravilhoso, bonitinho, nos facilitando demais a vida. Outra dica, cuidem o sentido da estampa do fole. Eu gosto de começar, a primeira costura eu gosto de fazer com espelho frontal, porque daí a primeira costura geralmente fica mais bonita, fica mais fácil para fazer, já que a mochila não tá tão completa, tão composta, tão pesada. Então eu dou prioridade pro bonitão, pra coisa mais linda do mundo, ficar o espelho frontal. Se o espelho das costas ficar com o vivo um pouquinho mais aparente, paciência, vou dar prioridade pro meu espelho da frente ficar o mais lindo possível. Então olha só. Já tô com ele todo grudadinho, já se encaixou bonitinho. E ó, outra dica, prendeu aqui, prendeu o centro, você vai com o dedo grudando e indo em direção às laterais, tá? Fui pra cá, do centro novamente. Do centro eu fui levando, fui encaixando, fui indo aqui pro lado, parei, mais ou menos aqui no meio eu paro, tá? Lá em cima é a mesma coisa, pique central, prendi, vou levando pras laterais. Do centro, vou levando para as laterais. E aí, eu fixo aqui as laterais, que já são retinhas, e daí vai ficar tudo alinhadinho, tá? Não começa aqui, ó, prendendo, empurrando até o topo, senão você vai desalinhar o teu fole, tá bom? Faz essa jogadinha aqui que vai dar tudo certo. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, não vou costurar imediatamente com o pé de vivo. A cola de contato, ela é maravilhosa, ela segura muito bem os materiais, mas ela não é definitiva, ela não é como uma costura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar uma costurinha de segurança com o meu pé de zíper, aquele estreito que eu já usei e mostrei pra vocês. Passar uma costurinha de segurança em toda a volta para fixar o espelho no fole e não correr risco deles se mexerem mais. Detalhe, eu gosto de costurar pelo lado do espelho, eu acho mais fácil, então eu vou posicionar na minha máquina dessa forma e vou costurar pelo lado do espelho. Se você preferir costurar pelo lado do fole, isso é de artesã para artesã, segue aí teu coração, tá? Eu acho mais fácil dessa maneira, então se vocês não costumam fazer esse tipo de fechamento, testem para ver se vocês se adaptam também. Lembrem-se, ó, fole e espelho tem que estar bem alinhadinhos, ó, vocês estão vendo? Tá bem alinhadinho um com o outro, isso é bem importante, tá? Não deixem correr muito o fole pra cima ou o espelho entrar, tentem manter os dois bem alinhadinhos na lateral, porque isso vai dar diferença no acabamento também. Agora vamos lá passar aquela primeira costurinha que eu falei. Então, a minha costurinha tá feita, bem na bordinha, só pra fixar espelho no fole. Agora, não tem mais jeito, gente. Já tá fixo, já tá preso. Mas não é uma só costura valendo, porque pra ficar aquela costura bonitona, só a parte arredondada do vivo aparecendo, nós precisamos costurar com ele, com o pé de vivo. Gente, esse pé aqui é um pezinho de teflon, de vivo. A especificação dele é 3,16 avos e a canaleta, que é esse buraquinho ali, ó, esse vão, esse túnelzinho, é do lado esquerdo. Prestem muita atenção na hora de comprar, porque existem muitos tipos de pé calcador para vivo, mas o que você precisa é que tenha a canaleta do lado esquerdo, tá bom? Não esquece disso. Você vai trocar então para esse pé de vivo e você vai, ó, alinhar o teu pé calcador com o teu espelho, mesmo que o teu fole tenha corrido um pouquinho para fora, ó, aqui correu 2 milímetros, isso aqui você não vai levar em consideração, essa não é a tua margem de costura, a tua margem de costura é o espelho, porque afinal de contas o nosso vivo está preso no espelho. Então você vai costurar pelo lado do espelho e você vai alinhar, ó, o teu pé calcador com o teu espelho, porque automaticamente, é que aqui tem a asinha, tá, gente? Aqui tá o pior lugar que eu tinha para mostrar para vocês, é aqui, tá aqui embaixo.
automaticamente o teu vivo lá dentro da tua peça, pode até não parecer, mas ele encaixou aqui nessa canaleta, tá? Na hora que o teu pé calcador pressionar na máquina, vai estar encaixadinho. E aí, automaticamente, a tua máquina vai conseguir levar essa costura bem facilmente, bem com tranquilidade, tá? Óbvio que você tem que cuidar, tá? Porque não é porque tem a canaleta e tudo mais que não pode escapar e você não vai fazer uma costura errada, costurar por cima do teu vivo, costurar por cima do teu sintético e estragar a tua peça. Tem que ir com calma. Então vai lá com o agulhão, mantendo sempre a margem do pé calcador alinhada com a margem do teu espelho, porque aí a costura vai ficar um xodozinho, tá? Eu vou fazer isso, não vou levar vocês pra máquina porque tá dando trabalhão aqui para poder gravar, então, mas confia em mim, é assim mesmo que faço. Costurei e já desvirei para ver se ficou tudo perfeitinho. E olhem só que coisa mais linda. Então assim, gente, colocação do vivo no espelho frontal concluída com sucesso. Se tivesse ficado algumas partes mais abertas, mais mostrando aquela parte retinha do vivo, leva de volta para a máquina, costura um pouquinho melhor, porque você não conseguiu alinhar bem certinho com a borda do vivo na hora que você passou o pé calcador, tá bom? Povo, o resto do passo a passo é exatamente igual ao da mochila. A única coisa que eu vou alertar vocês é anotem aí, na hora de fazer o fechamento do fole, que é unir essa parte aqui de baixo com essa parte aqui do canal do zíper, lembra que na máquina, na mochila média, nós fechamos as laterais aqui com margem de 1 centímetro. Eu aconselho que vocês façam a mochila mini com um pé de máquina, um pé calcador um pouquinho mais estreito. Vai encaixar se vocês fizerem com 1 centímetro? Vai ficar perfeito. Essa aqui, inclusive, eu costurei com com 1 centímetro, tá? Já para mostrar para vocês que encaixa tudo direitinho. Mas eu vou falar para vocês que eu tenho gostado de trabalhar com folha um pouquinho mais frouxo, um pouquinho mais aberto, tá? Um pouquinho maior. Então, assim, nas próximas, em que eu não precisar gravar o tutorial, eu vou trabalhar com um pé de máquina, porque daí eu vou ganhar 2, 3 milímetros de cada uma das laterais e o meu fole vai encaixar com um pouquinho mais de facilidade. Mas olha, encaixa perfeito e está aqui provando para você. Para dar acabamento, agora eu vou usar um viés boneon. Você pode usar um viés coloridinho, de algodão, o jeito que você preferir. Pode um próprio viés de tecido, da maneira que você preferir, tá, gente? E a aplicação, como você vai fazer esse viés, também dá para fazer de diferentes maneiras. Eu vou fazer da mais simples possível, que é basicamente ir abraçando a minha peça dessa maneira e vou costurar. Eu gosto de costurar pelo lado do espelho, então eu vou costurar por dentro e usando esse pé calcador. Por que que eu vou usar o pé calcador de zíper de novo? Porque eu não quero bater a costura em cima da costura principal. Eu já falei pra você, sintético é plástico, plástico picota, então a gente evita costurar em cima do mesmo lugar muitas vezes. E a minha costura valendo, a costura que realmente importa nessa peça, é essa costura aqui de dentro, essa costura principal aqui que eu fiz com o pé de vivo. Todas essas outras aqui são margem de costura, elas estão pra dentro da minha peça, elas não são uma margem de costura com, né, uma costura que vai ser forçada ou coisa do tipo que pode arrebentar. A minha costura de junção espelho fole é essa mais interna. Nessa aqui eu não quero costurar por cima dela de maneira nenhuma. Então eu vou vir com o meu pé de zíper, que é um pezinho mais estreito, e vou passar, ó, com o meu pé aqui. Percebam que a agulha não vai bater em cima dessa costura, ela vai bater mais pra dentro, na margem de costura. E aí eu consigo fazer acabamento, consigo prender meu zíper não, gente, meu viés, mas não prejudico a minha costura ou a estrutura da minha peça. Espero que tenha dado pra entender. Vamos lá, vou fazer acabamento em viés, depois é só fazer o mesmo processo, igualzinho, com o outro espelho. Agora, a única coisa que falta, basicamente, é prender as nossas alcinhas aqui na parte de trás. Então, para isso, vou soltar os meus clipes aqui, vou pegar os meus reguladores, que eu já separei aqui, e vamos... derrubei um, parabéns, Fernanda, mas tudo bem, vamos lá. Se vou posicionar ele bonitinho, sempre que eu gosto desse detalhe, tá? Eu gosto dessa junção aqui da solda ficar pra baixo, então eu toquei ali, vou passar, ó, passei dessa forma, passei na primeira argola, passei na outra, na argola não, tá, gente? Na realidade eu vou passar em volta desse pininho que fica aqui central, dessa forma. Então, o pininho ficou lá dentro. Aí eu vou lá embaixo, na minha meia argola, passei na dentro dela, e agora eu vou voltar. Eu quero passar de novo dentro desse pino aqui central, só que agora pelo lado de trás. Então, eu só vou dar uma soltada aqui na minha alça para poder facilitar o meu serviço. Então, eu vou começar lá por trás, ó. Tô com a minha alça aqui,
quero passar novamente por dentro desse pininho que tá solto aqui no meio, por trás, e eu começo por cima. Então, passei por cima, passei por baixo, desta forma. Agora eu já posso puxar aqui pra ficar mais claro. E aqui eu só vou fazer uma dobrinha. E aqui eu vou prender. Essa parte de prender é na parte de trás, tá, gente? Vou colocar um clipe aqui pra simular, mas aqui eu vou passar uma costura pra prender bem. E ó, a parte de trás fica fixa, a parte de trás fica móvel. Essa é a intenção do regulador, né? A gente poder aumentar e diminuir a nossa alça conforme a nossa necessidade. Então, só vou passar uma costura aqui, tá finalizada, e vou repetir o processo desse lado. Diquinha na hora de desvirar. Usa um secador de cabelo para dar uma aquecida nas tuas mochilinhas, porque ela vai desvirar bem mais fácil. Quero mostrar em detalhes dessa mochilinha mini depois de desvirar para mostrar para vocês, olha só, como não marcou praticamente nada no desamassar, no desvirar a minha peça. O que aconteceria muito se eu tivesse usado cola de contato, tá? Então o estruturador autoadesivo, ele não marca quase nada no desvirar. Agora me digam se isso aqui não tá de uma lindeza que não tem tamanho. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu gosto de deixar, assim que ela tá feita, desdobrei, ainda tá um pouquinho amassadinha, eu gosto de colocar plástico bolha dentro dela e deixar até o outro dia ela bem cheia com plástico bolha. Aí o sintético já fica bem mais desmarcado, no outro dia ela está linda, lisinha e maravilhosa. Então fiquei mais uma dica. Mas, gente, já tá linda, sério, já tá linda. Olha essas asinhas, olhem esses detalhes, as anteninhas de pezinho, o Vivo ajuda, inclusive, a deixar de pezinho. Meu povo... Ó, caiu, lá vai ela. Não tem como não se apaixonar por essa coleção. Eu tô bem metida? Tô bem metida mesmo. Devia estar mais modesta? Talvez. Mas eu estou apaixonada. Me desculpe, eu estou apaixonada mesmo. Sou uma mãe orgulhosa e eu tenho certeza que vocês também vão gostar de fazer essa peça. E eu agora que eu me liguei que eu esqueci de colocar minha etiqueta. E é isso aí, gente, as mochilinhas finalmente estão prontas, o tutorial ficou grande, eu avisei vocês, né, mas tá bem completinho. Se vocês chegaram até aqui e ainda não se inscreveram aqui no canal, já aproveita, já façam isso, deixem um joinha, um comentário, aquela coisa toda. E leiam a descrição aqui do vídeo, porque tem bastante informação disponível para vocês ali também. E é isso, gente, já estou exausta, beijos, até o próximo vídeo.